Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um podcast da nossa escola online para mulheres, a nossa escola de gestão, autoconhecimento e empreendedorismo feminino. E com um tema tão importante quanto é esse do mês de julho, que é reinvenção. Eu quero dizer para vocês que a convidada dessa temática, desse nosso momento tão especial nas empreendedoras, é uma pessoa que conhece muito os processos de reinvenção. E agora, na nossa conversa, vocês vão conhecer um pouquinho mais da Bárbara, mas eu vou iniciar aqui, primeiro saudando a todas vocês, desejando uma boa experiência e lendo um pouco sobre a parte profissional, a carreira de Bárbara Costa, tá? Então, a Bárbara é graduada em Direito pela Uniriter, doutora e mestre em Direito Público pela Unicinos, possui pós-doutorado em Direito também pela Unicinos, com estágio de pesquisa na Universidade de Sevilha, na Espanha. Na gestão acadêmica, possui ampla experiência na área de regulação e qualidade acadêmica, desenvolvimento docente, lideranças acadêmicas, apoio discente, dentre outras coisas. Nas atividades desempenhadas pela Bárbara, destacam-se também funções como consultora educacional, pró-reitora, diretora acadêmica e diretora da Escola de Direito. Acreditem que se tem uma pessoa bacana para falar sobre o processo de reinvenção, é esta pessoa aqui que está com a gente hoje. Bárbara, super bem-vinda. Eu fico muito feliz de tu ter aceitado esse convite. E já que eu comecei falando, né, sobre o teu currículo, o currículo fala sobre um pedaço da vida da gente, né, Bárbara? Uma parte importante, que é a nossa carreira, a nossa vida profissional, né? Mas eu acho que é bacana a gente tentar localizar as meninas em quem é a Bárbara. Bárbara é de Porto Alegre, mora em Porto Alegre, sempre morou aqui. Como é que tu chega aqui hoje? Bom, Cris, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você e com as meninas do projeto, não é? Um projeto tão rico e que ajuda tantas mulheres a pensarem sobre carreira e reinvenção, que é o tema dessa temática. Então, fico bem feliz e contente, né, e satisfeita pela oportunidade. Bom, respondendo à tua pergunta, eu sou natural de Porto Alegre e sempre, não é? Vivi a minha vida em Porto Alegre, tive alguns momentos de transferência para o interior, então já morei em Rio Grande e também fora do país, nos Estados Unidos. Recentemente, inclusive, voltei dos Estados Unidos no mês de março e cá estou novamente em nossa terra, não é? Curtindo muito a nossa cidade, em que pese o contexto em que nós estejamos atualmente, mas sim, sou de Porto Alegre. Tu fez uma carreira, né, como profissional, primeiro na área do direito, né, e aí depois tu fez uma carreira acadêmica. Isso. Né? Então, me parece que nisso, as nossas carreiras nesse aspecto, elas são muito parecidas, porque tu também visualizou, tu também vislumbrou para ti uma carreira acadêmica, porque tudo se configurava para isso acontecer dessa forma. É isso, né, Bárbara? Exatamente. Bom, eu entrei na faculdade de Direito querendo inicialmente advogar, né, trabalhar com direito de família, mas quando iniciei, já desde o segundo semestre, comecei na pesquisa. E esse gosto que eu digo, né, que nós desenvolvemos pela pesquisa faz com que a gente tenha um interesse pela vida acadêmica e pelo ambiente acadêmico. Isso sempre me encantou muito, em que pese, então, a minha formação tenha sido na área jurídica, sempre os meus trabalhos, as minhas linhas de pesquisa estavam associados à área da educação, né? Então, eu trabalhava com educação jurídica, por exemplo, o que era já uma quebra de paradigma muito grande na época, porque normalmente as formações jurídicas tradicionais, elas vão te formar para atuar
numa área específica, como direito civil, direito penal, direito administrativo, tributário, e não direito educacional, né? Que acabou sendo a área pela qual eu escolhi. E na minha trajetória profissional foi do mesmo modo, né, que aconteceu. Eu comecei trabalhando dentro da universidade, trabalhava no setor de avaliação institucional. Ah, então, tu começou trabalhando na universidade. Exatamente, com avaliação institucional. E lá, enfim, percorri os mais diferentes setores, né, administrativos, dentro da área jurídica e fora. Isso fez com que eu tivesse uma visão sistêmica de como funcionava um ambiente acadêmico. E esse encantamento, basicamente, foi o que me levou, né, para essa carreira, não só na área do direito, atuando como coordenadora de curso, diretora da escola, e também depois, né, posteriormente, em funções de gestão educacional mais institucional. Né? Então, e acho que é importante lembrar que no teu momento, trabalhando numa pró-reitoria, né, de uma grande universidade aqui, da Grande Porto Alegre, a gente naquele momento nós não tínhamos tantas mulheres em cargos de gestão na academia, né? É verdade, é verdade. Essas funções, e é até curioso nós pensarmos sobre isso, porque na área da educação a maior parte das formandas são mulheres. E por que na gestão não? Então, a gente consegue perceber claramente o descompasso entre essa realidade do número de mulheres formadas e aquelas que ocupavam posição de gestão tradicionalmente nas academias. E a pergunta é, por que esse descompasso? A gente consegue entender, obviamente, o motivo, mas eu acho que também é uma conquista da nossa parte a gente estar ocupando essas posições cada vez mais. Sim. A gente tem um percentual de mulheres aí mais elevado nas funções, né, de liderança. Sim, de liderança. Tu lembra na época quantos alunos mais ou menos vocês tinham? Nós tínhamos... Só para que as gurias entendam o tamanho do tamanho do babado. 17.500 alunos. 17 mil, né? Então, a gente está falando de uma instituição grande, né? E por isso é importante a gente pontuar isso, né? Da questão de ter uma liderança feminina num momento em que a gente não tinha, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava na gestão também da universidade, naquele ano... tinha sido empossada a segunda mulher reitora de uma universidade no Rio Grande do Sul. Até então, imagina, só tinha uma. Então, eu acho que é importante a gente citar estas coisas, porque o ambiente acadêmico, ele também é um espaço, porque é mercado, né? Claro. Então, ele também é um lugar onde as mulheres ainda estão em processo, né, de crescimento em cargos de liderança, em cargos de... Isso é muito importante, né? É muito importante. Eu concordo. Eu acho que a gente tem um desafio, né, no ambiente organizacional em geral, com relação ao espaço que as mulheres ocupam nas lideranças. E nós há pouco falávamos, inclusive, né, que a gente consegue perceber nas estatísticas que as mulheres estão ocupando mais essas posições, mas ainda assim existe um descompasso em termos salariais, existe um descompasso em termos dos cargos de da alta gestão, que ainda são muito masculinos, né? Então a gente tem um percurso e uma luta aí ainda para conquistar nesse campo, né? E aí, já que a gente está falando em reinvenção, aí acontece o primeiro, talvez, maior movimento de reinvenção na tua vida, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso. Bom, né, eu diria que o meu primeiro movimento... Vem até aquela respirada primeiro, né? Eu te entendo perfeitamente. Bom... Acho que é um passo bem interessante esse de compartilhar, né, Cris? E é um prazer enorme, porque em alguma medida, muitas de nós mulheres, a gente passa por esse processo, né? O primeiro grande movimento, eu diria, é um movimento de transformação do foco da carreira que eu estava desenvolvendo. Porque durante muitos anos, então, eu me dediquei à gestão dentro de uma instituição de educação superior, e esse é um ambiente que faz sentido para mim. Mas, em 2017, eu saí da universidade e comecei a pensar, no final de 2017, eu comecei a pensar quais seriam os próximos passos. E, dentro daquela realidade, com todos os desafios que eu tinha enfrentado, eu comecei a pensar qual é
qual é o projeto que faz sentido para mim nesse momento. E surge, então, a proposta de poder lançar mão de todos esses conhecimentos que eu havia adquirido do ponto de vista da gestão e as competências, não é, que foram adquiridas nesse período, e surge a Sistêmica Desenvolvimento Educacional. Que foi uma empresa que tu gestou, que tu criou e que trabalhava justamente com aquilo que tu tinha de expertise, né? Exatamente. Formação docente, regulação, né? Exatamente. Regulação institucional, legislação. Então, tu criou uma empresa, né? Para não dar continuidade àquele trabalho, porque era diferente, mas tu lançou a empresa para o mercado, daí, Exatamente. né? Para trabalhar com... E esse foi o primeiro passo de grande reinvenção, eu considero, porque, em certa medida, quando a gente trabalha dentro de uma instituição e que tem muitas pessoas ao nosso redor, e tem lá uma estrutura, né? Eu tinha 25 repórteres diretos, 400 indiretos, então era um volume de pessoas bastante intenso. E essa parte da gestão de pessoas, de liderança, sempre foi muito importante para mim, porque o contato e o convívio humano é algo que faz muito sentido na minha vida. E daqui a pouco a gente se dá conta que essa é uma possibilidade, é o primeiro baque, né? A gente pensa assim, será que nós vamos conseguir? Como é que vai ser? E não foi um projeto em sociedade, foi um projeto solo. Então, até tu deves lembrar, porque tu estavas lá no lançamento da Sistêmica, né? Gente, eu estava falando aqui em off, antes com a Bárbara. Foi um dos lançamentos mais lindos que eu participei na minha vida. Totalmente cheio de sentidos. A Bárbara pensou em cada detalhe do lançamento. Foi no Iberê, né? Isso. Mas assim, cada detalhe foi pensado. O material que tu entregou depois, né? Da Sistêmica. Foi muito legal. E ali... né, Bárbara? Bom, assim, ó, é isso, né? E eu lembro das pessoas, assim, também muito entusiasmadas, né, com aquela proposta, com o trabalho, com o teu voo solo. E, bom, então então vamos, né? Exatamente. E aí, então vamos, mas... Eu acho que é uma primeira camada, né, de uma Bárbara diferente, reinventada, insegura, porque num primeiro momento a gente tem que romper um paradigma e uma forma de pensar que até então reinava, né, no meu imaginário, em termos de forma de trabalho, equipe, interações, né? Eu sou muito voltada às relações humanas, como eu falei, então quando comecei a prestar consultoria, era algo que achava curioso, porque isso me deixou extremamente feliz pela oportunidade de aprender absurdamente com diferentes contextos, diferentes pessoas, mas por outro lado a gente sabia que tinha um prazo, né? Então você entra, faz uma intervenção, faz um diagnóstico e sai. E não estabelece mais nenhuma relação com, né? É aquilo, é serviço, é entrega, vai ali, muito diferente do que era antes, né? Exatamente. E... falando em reinvenção, tudo estava indo bem, né? Como sempre foi, não tinha... eu me lembro de um café que a gente tomou no prés do Praia de Belas, vamos ver se tu vai te lembrar. Eu lembro. E a gente conversou sobre isso e eu lembro que eu te dizia assim, tu não tá entendendo, não tem como dar errado, não tem erro, né? Como de fato não teve, né? Teve êxito a proposta, né? Teve bastante êxito, mas... dos movimentos da vida, a vida te proporcionou, digamos assim, né? Um outro movimento. Exatamente. Em janeiro de 2019, então, né? Eu sou casada já, o meu marido, né, nós estamos juntos há 28 anos. E o meu marido recebeu uma proposta, né, para aplicar para uma posição na empresa onde ele trabalhava nos Estados Unidos. E naquele momento, eu confesso a vocês que foi uma grande
foi uma grande surpresa, porque em alguma medida isso faz com que a gente se desafie a mudar a rota novamente, a forma como a gente estava pensando. Eu tinha lá os meus clientes, os meus contratos, que eu visitava as instituições, Sim, né? sim. E todo o processo de início da consultoria em si, né? Que implica nessa rede de relacionamentos Sim. que tem que ser Visitas. construída. Exatamente. E aí, no momento, enfim, né? Durante muito tempo, ele havia recebido convites e ele abriu mão desses convites por conta da minha carreira. E naquele momento, foi o momento em que eu parei e pensei, isso faz sentido nesse momento. E talvez até, não sei se você acredita ou não, né? Mas até a decisão pela consultoria foi a mais acertada. Porque me proporcionou dar continuidade ao atendimento da consultoria, Sim. mas de forma remota. De forma remota. De uma forma diferente, que também me exigiu uma reinvenção, né? Nesse sentido, mas, por outro lado, veio um desafio de vida, né? De mudança, de afastamento da família e de uma concepção de como vai ser esse novo lugar, com uma nova cultura, com um novo idioma. E esse foi um processo que foi bem interessante. No início parecia que eu estava de férias. Aí quando eu me dei conta que não eram férias, a gente, enfim, começa a se dar conta que viajar como turista é muito diferente de residir num país estrangeiro. Mas foi uma das experiências mais incríveis também que a gente teve a oportunidade. Então foi muito positivo. E vocês se adaptaram bem. Muito, né, Bárbara? muito. Vocês super se adaptaram bem. Ele, né, no espaço novo de trabalho, tu, né, ainda fazendo algumas consultorias, então, remotas, né? E surpresa! Em janeiro de 2020, é sempre eu digo, surpresa! Né? A Sistêmica nasceu no início de 2018, no início de 2019 eu fui para os Estados Unidos e no início de 2020 eu descubro, enfim, né, planejado, obviamente, mas que estávamos grávidos, né? E essa descoberta, ela aconteceu no início de fevereiro, então um pouquinho antes da pandemia, né, realmente ser anunciado e fechar a fronteira. E, para minha maior surpresa, descobrimos que eram gêmeas, 2 bebês, né, que estavam ali nos presenteando naquele momento, uma nova forma de ver a família, né, um novo papel da minha parte também, que começa a se formatar psicologicamente, porque até então, Cris, é aquilo que eu sempre te disse, né, toda a minha vida foi voltada para o trabalho, sempre. E até de um ponto de vista que eu diria até deveria ter sido redimensionado, porque todo o meu esforço, todo o meu tempo, ele sempre esteve voltado para a carreira. Para a carreira. Isso porque eu sempre tive muito prazer em trabalhar, e eu amo trabalhar. E nesse momento em que eu, de fato, né, estou num outro país, que descubro que estou grávida, uma chavinha, em alguma medida, ela é acionada, ela gira e a gente é obrigado a pensar como é que vai ser daqui para frente, né? Tá num outro país, né? Por mais que vocês tenham se adaptado, tem a coisa da família, né? E aí teve a pandemia, né? Os seus familiares não puderam, né, acompanhar em loco, com certeza, como eles queriam, né? E aí vem um momento pandêmico, as meninas nasceram no momento pandêmico, né? E aí, é um momento que, poxa vida, é super importante, porque a rede de apoio daquela mãe, ela se forma nesse momento. Exatamente. Né, Bárbara? Eu sempre digo assim, né? Então eu conheço até muitas histórias. Não, mas assim, ó, eu vou ter o fulano, beltrano, ciclano. Querida, tu vai ver quem vai ser a tua rede de apoio quando tu tiver o bebê. Quando o bebê nasce, ali se forma a tua rede de apoio. Porque são aquelas pessoas que vão vir para ficar contigo nos primeiros momentos, ok. São aquelas pessoas que vão vir para ficar nos primeiros e nos segundos momentos. E vai aparecer aquelas pessoas que vão continuar contigo. Que podem ser os teus familiares mais próximos, pode ser um amigo, uma amiga muito próxima, mas é naquele momento que isso acontece. Só que isso aconteceu na pandemia. Exatamente. Né? E as meninas, quando nasceram, né, acabaram nascendo. Eu não digo antes do prazo, mas nasceram, né? Nasceram
antes do que estava previsto para nascerem, né? Exatamente. Bom, Cris, essa é uma etapa assim que não foi nada fácil, sabe? Eu acho que exigiu muita resiliência da nossa parte, porque com 18 semanas eu descobri um problema no cordão umbilical de uma das gêmeas, né? Elas são univitelinas. Então, a gente começou a identificar um risco, né, na gestação. E, por conta disso, eu passei a ter um acompanhamento assim, constante por especialistas. E isso, de fato, né, fez com que as meninas nascessem extremamente prematuras. E quando eu falo extremamente prematuras, extremamente mesmo, porque elas nasceram com 28 semanas. Então, como são gêmeas, né? A Sofia, minha filha, nasceu com 850 gramas e a Isabela 1,190 kg. Né? Então, elas eram muito pequenininhas, muito. Na ocasião, isso foi algo que nos deixou, assim, com muito receio, porque a gente sabe que a tecnologia hoje ela favorece, né, a expectativa de vida das crianças que nascem prematuramente, mas com esse peso e na condição de saúde que principalmente a Sophie nasceu, a gente tinha muito medo de sair de casa e voltar sem nenhuma delas. Sim. E felizmente, né, as meninas sobreviveram, ficaram bastante tempo na UTI, né? A Isabela ficou 2 meses e a Sofia 5. Então foi uma loucura, porque, como você bem comentou, a minha família, a minha mãe, por exemplo, não pôde ir me visitar, porque a fronteira estava fechada, então não tínhamos o que fazer. A rede de apoio era tu e teu marido. Eu e meu marido, que tinha que voltar a trabalhar também, né? Depois de 2 meses. E aquela situação de ter uma bebê em casa quando a Isabela chegou e mais 3 meses ficar com uma em casa e a outra no hospital. Né? Então, em dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2020, Sofia veio para casa e nossa família estava finalmente completa. Então, foi um desafio assim, muito grande, mas um dos momentos mais lindos e inesquecíveis da nossa família. Claro que sim. E aí começa o momento da Bárbara, mãe ali, da rotina do todo dia com as meninas, né? Numa cultura e num jeito de lidar também com a ideia da maternagem em alguma medida diferente da nossa, né, Bárbara? Os americanos são muito práticos para algumas coisas, né? E bom, a gente chega, né, nesse momento que tu tá longe da tua família, né? A rede de apoio ao teu marido. As meninas estão ali junto contigo, né? Eu imagino o tamanho da tua felicidade mesmo quando acabou essa função de hospital. Porque eu acho que cada dia é um dia, né? No hospital, cada dia é um dia, né? O dia de amanhã, a gente vai ver ele amanhã, como é que ele vai ser, né? E aí tu é mãe, tu começa a te dedicar para as meninas com a cultura americana, né? Que é muito prática, como eu tinha falado. É isso, né? Né? A babá, se tu precisa de uma babá, né? É das 5 às 7, é das 5 às 7, não é das 7h30, né? Então, tem toda uma logística, tem uma organização de cultura lá que é muito diferente da nossa, né? Quanto tempo durou? Por quanto tempo, né, essa rotina, essa adaptação a essa nova vida, né? Tu parou de trabalhar, obviamente, né? Para ficar mais envolvida com elas, né? Por óbvio, né? Por tudo isso. Quanto tempo durou isso, mais ou menos? Eu diria que durou até o início desse ano. Se a gente for pensar nos desafios que nós enfrentamos... 3 anos. 3 anos. Quase 4. Nós vamos fazer 4 agora em 29 de julho. E basicamente, por que tanto tempo, né? Porque, primeiro, o serviço, como você comentou, né, de babá é extremamente caro e difícil de encontrar alguém com disponibilidade no exterior. Então, a gente tem uma quebra muito grande da realidade, né, que nós, por exemplo, temos aqui no Brasil, não só com o suporte da rede da família, mas também de outras mulheres que a gente pode contratar. Então, nós, enfim, esse era um dos pontos que a gente observava. E pelo fato de serem 2,
É um desafio duplo, Sim, porque sim. meu marido, enfim, estava trabalhando e as meninas, pelo fato de nascerem prematuras, extremas, elas precisaram de uma série de terapias desde que elas chegaram em casa. Então, também eu precisava participar desse momento de terapêutico para aprender a trabalhar com os estímulos que elas necessitavam. Sim. Então, esse processo ele durou bastante tempo, não é? As meninas, elas entraram na escola, a gente fez 4 tentativas para adaptação na escola. Como nós morávamos em uma região extremamente fria, né, na Pensilvânia, e a entrada do ciclo delas ocorreu sempre nos meses de setembro, outubro, novembro. As nossas tentativas ficavam muito doentes, então eu acabava desistindo. Porque o risco de hospitalização e problemas respiratórios era maior. E aí, a partir disso também, né, elas entram na escola, depois que nós conseguimos adaptar, e a gente tem uma outra rodada, eu diria assim, um outro desafio nesse processo, que é a parte quando a gente começa a desconfiar que elas estariam no espectro autista, né? Então, a gente começa a levar essa desconfiança para os médicos para que a gente comece uma investigação. Teve alguma coisa, teve algum fator, que coisas que te acionaram isso? Eu conhecia já, né? Eu já tinha bastante informação a respeito, porque eu trabalhei em núcleo pedagógico discente na universidade, então nós já tínhamos trabalhado bastante sobre a temática, né? Mas em especial para adolescentes, adultos e adolescentes. Mas quando eu comecei a perceber aos 8 meses da Sophie, né? Que eu chamava, a Sophie não olhava. Eu chegava, parecia que tanto fazia, né? Poderia ser eu, poderia ser tu, o pai. Elas não reagiam, isso as duas até. E eu comecei a observar que isso não era típico de uma criança daquela etapa de desenvolvimento, né? E aí levei para a pediatra, que me dizia, mas elas são extremamente prematuras, a gente não tem como fazer um diagnóstico agora. E eu entendo, e hoje, depois de ter estudado bastante a respeito, eu entendo por que não. Mas eu olhava e eu sentia, tem alguma coisa diferente, né? Diferente. Quando as gurias começaram a andar, elas começaram a andar na pontinha do pé. A fala, ela atrasou demais. E ela não, para a Sofia, ela não vinha. E para a Isabela, ela vinha como ecolalia. Ela repetia muito as coisas, as palavras. Então, em virtude disso, a gente começou a observar que algo estava diferente. E é a mãe que está olhando. É diferente. É a mãe que está olhando. A gente sabe, né? A gente sabe. E como também a gente já vinha, né, Cris, desde o início da vida delas em casa, acompanhadas pelas terapeutas, a gente também tinha um treinamento para conseguir perceber algumas nuances, algumas características. E nessas diferenças, né, finalmente, aos 2 anos, a Sofia conseguiu o diagnóstico. E o que acontece? As meninas, elas tinham voltado, né? De um processo de hospitalização, vocês estavam sempre muito juntas. Então, o teu olhar sobre o comportamento delas era diário e muito atento, justamente porque vocês estavam muito juntas, né, Bárbara? Exatamente. Isso, sem dúvida, né, Cris? E como é que foi? O diagnóstico? Como é que foi receber o diagnóstico, pensando nesse contexto todo, né? Acabou uma pandemia, tudo muito bem, as meninas já estavam maiores, já não eram tão dependentes, digamos assim, né? Ali tu podia já, inclusive, começar, né, a pensar a questão profissional, mas como é que foi chegar ao diagnóstico nesse momento? Eu diria, assim, que foi difícil, mas, por outro lado, libertador. Porque, primeiro porque eu já sentia que elas estavam, as duas, no espectro. Embora a Sofia apresentasse muito mais características, mas Isabela também tinha algumas questões que me chamavam a atenção para o lado das altas habilidades. Né? Ela começou a conhecer inglês e português todo o alfabeto com 2 anos, quando ela completou 2 anos. Sim. Ela, enfim, sabia todas as formas geométricas, formas que eu não sabia. Ela te acionou por outros motivos. Exatamente. E também pela rigidez cognitiva, porque as transições dela sempre foram muito mais complexas. Então, assim,
foi difícil porque, em alguma medida, tinha algo dentro de mim que ainda queria acreditar que poderia ser por conta da prematuridade. Os atrasos poderiam ser por conta disso. Mas, por outro lado, quando eu, de fato, recebi o diagnóstico das meninas, o da Isabela veio 7 meses depois da Sofia, eu pensava, era o que eu precisava para fazer a intervenção o mais rápido possível. Sim, sim. Então, quando isso aconteceu, eu comecei a pensar, tudo bem, esse plano de retomar a carreira, eu vou colocá-las numa escola regular, elas vão ficar o turno integral na escola, eu vou trabalhar durante o dia e à noite é uma vida de uma família, digamos, né, que tipicamente acontece, né? Vamos pegá-las no final da tarde, vamos, enfim, seguir a rotina e por aí vai. E quando isso acontece, quebra aquela expectativa de retorno. Por quê? Porque as terapias e a escola, as escolas delas são escolas diferentes, então, pelas habilidades delas, elas são indicadas para escolas diferentes, em dias diferentes, em locais diferentes. As terapias que elas tinham, além do ABA, que era no turno da tarde, eram sempre, a gente jogava com os horários. Então, eu deixava uma na escola, levava outra para terapia, tirava da terapia, pegava na escola, dava o almoço, levava para terapia de novo à tarde, voltava. Então, isso fez com que, do ponto de vista profissional, eu chegasse a acreditar que nunca mais eu iria conseguir voltar a trabalhar. Porque o teu trabalho, né? Ele estava totalmente focado ali com as meninas. Quer dizer, a tua questão profissional, né? A tua idealização de sonhos, de perspectivas, ela ia ficando cada vez mais distanciada, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito... Né? E foi porque... Esse, para mim, foi um baque. Porque eu sempre, quando as meninas nasceram, eu sabia dos desafios que iam ocorrer, mas eu pensava, mas em 2 anos eu consigo retomar. Sim. Mas chegou no 2º ano, veio o diagnóstico, e aí eu comecei a ver que a rotina ia demandar muito mais de mim do que já demandava. E aí, quando eu digo, parei de ter a esperança de voltar, isso me derrubou. Então, foi um processo bem difícil, que exigiu muito trabalho até psicológico, né, para conseguir lidar sem fazer com que as meninas sentissem essa frustração. E elas têm uma sensibilidade absurda, assim, elas conseguem perceber criança normalmente, né? Quando a gente está bem, quando não está, isso acontecia. Então foi bem difícil. Só que tinha uma preparação de carreira, né? Tinha. Ao mesmo tempo tinha um desejo de carreira enfim, do trabalho, né? Que não continuava sendo importante, né, Bárbara? Sim. Especialmente para quem vem, né, de uma rotina, de uma dedicação ao trabalho. E principalmente, tu falou, acho que é uma coisa muito importante, que não era um trabalho que tu desgostasse, né? Tanto no ensino superior como depois na tua empresa, é aquilo que te dá o sangue no olho, né? Isso. Então, onde é que fica isso? Onde é que a gente coloca isso? Nesse momento, tá ali colocado, né? Com as meninas. Mas à medida que elas vão crescendo, né? Começa a te reacender uma vontade, uma necessidade. O que acontece? E aí a gente vai para mais um processo de reinvenção dessa que vos fala. Bom, eu acho que sim, né, Cris? A verdade é que a gente é muito desafiado nesse processo. E aí, se eu for levar em consideração como foi a trajetória, eu comecei a sonhar novamente quando a gente começou a pensar em voltar para o Brasil. Por quê? Porque eu percebi que eu só conseguiria retomar a minha vida profissional, a minha satisfação profissional, se eu tivesse rede de apoio. E essa rede, normalmente, a gente sabe, são as mulheres da nossa família. São as mulheres da nossa família. Foi a minha mãe, a minha irmã, as minhas tias, enfim. São as mulheres que proporcionam até hoje o fato de, por exemplo, quando eu tenho que trabalhar até um pouco mais tarde, isso não é tão incomum, o meu marido tem um suporte também para que a gente possa, enfim, né, fazer a nossa rotina de uma forma mais leve. Mas eu confesso que o grande ponto eu passei em quase 4 anos, né, as meninas vão completar, de alguém que antes dizia que não queria ter filhos, para alguém que tem 2 filhas,
que recebe esse diagnóstico e que muda a vida completamente, a perspectiva do que tem valor realmente na vida, sabe? Então, essa é uma percepção muito desafiadora, mas ao mesmo tempo eu considero realmente um presente na minha vida. Porque se eu não tivesse tido as meninas, eu nunca teria essa parada para pensar no que faz sentido, no lugar onde eu trabalho, se ele faz sentido mesmo, se o que eu faço é aquilo que está alinhado verdadeiramente com os meus valores. Foi esse pensamento que fez tu retomar a ideia de um retorno? Em grande medida, eu diria que sim, aliado à questão, uma questão familiar, né? Que minha sogra teve o diagnóstico de Alzheimer e a gente viu que havia uma evolução da doença e aí meu marido, por ele já teria voltado, eu segurei muito por conta das terapias que nós tínhamos lá, mas eu diria a você assim, essa esperança de retomar e de reencontrar aquela Bárbara do passado, mas reinventada nesse novo contexto, foi o que, de fato, né, acabou contribuindo com essa proposta da gente poder começar a abrir a cabeça para retornar ao Brasil. E nós estamos falando de um momento retornar real, né? Não é vir passar, Exatamente. É retornar, trazer casa, né? Casa, cachorro, filho, todo mundo, né? Trazer a casa de volta para cá, né? Exatamente. Refundar a casa aqui, né? E aí a gente chega nos dias de hoje com a Bárbara que está aqui com a gente, com todos esses processos de reinvenção que não pensou, né? Na realidade ficou afastada, né? Essas questões do trabalho ficaram bem distantes, mas que aí, então, retomando a vida, digamos, aqui, já com uma rede de apoio que tu sabia que tu já tinha, né? Exatamente. Junto destas mulheres, junto dos teus, tu começa, então, de novo, né? Opa, só um pouquinho, peraí. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu estou de volta, né? Voltei. E aí, bom, e tu volta, né? Com todo esse pensamento, né? E aí tu começa, então, tu decide dizer, bom, deixa eu avisar para o mundo, né? Deixa eu avisar para o Brasil, para a América Latina, né? Deixa eu dizer aqui para o Rio Grande do Sul que eu estou de volta, né? O que tu sabe que também foi muito corajoso da tua parte, né? Porque foi rápido, concorda? Foi rápido. Foi. De tu tá voltando e já tá te colocando, né? Ligando para os contatinhos, né? Ligando, enfim, sinalizando, né? Para os teus contatos que tu estava retornando, né? E agora tu conta. Bom, decidimos voltar, então, em janeiro desse ano. Fiz exatamente esse movimento, né? Comecei a acionar a minha rede, contratei uma empresa de outplacement, porque achei que fosse demorar, talvez, aí, sei lá, Sim. até uns 6 meses, ou um ano, ou mais, porque a gente sabe como está o mercado, né? E, enfim, comecei a pensar qual é a rota agora. O que faz sentido agora? O que eu aprendi nesse período? O que eu desenvolvi de competência? O que eu sei que é não mais. Exatamente. O que eu não quero. Né? Exatamente, Cris. E o que faz sentido nesse contexto que eu vivo com a minha realidade? Né? Trazendo agora uma Bárbara que chega com a família, com 2 crianças, né? Com todos os desafios e as delícias que a gente tem, né? Desse contexto que a gente se encontra. E aí comecei a pensar em trabalhar em empresa na área de educação corporativa, enfim, né? Focando o meu projeto por essa área, porque também estava observando o movimento da educação superior no Brasil. Sim. Não é um movimento de Porto Alegre, mas é um movimento do Brasil. Que é bastante diferente de anos atrás. Exatamente, né? Exatamente. E aí, dentre esse momento, né, de pensar o que vai ser, estava estruturando na empresa de outplacement, o que eu acabei fazendo foi, organizei a minha volta para dia 5 de março, saí dos Estados Unidos. Vim com a minha cachorrinha dia 15 de fevereiro,
porque tinha que trazer ela antes, enfim, tinha toda uma questão logística e para organizar as coisas, ver onde é que nós iríamos morar, né? Sim, Porque sim. a gente tinha Sim, toda essa organizar tudo, estrutura, claro, porque claro. as meninas, principalmente, precisam de uma estrutura, né, para o dia a dia. E aí, uma semana antes de chegar, recebi uma ligação. Liga o telefone do Batman. O telefone do Batman começa a piscar. Eu já imaginei essa cena. Lembra do telefone do Batman vermelho, Lembro. aquele que só tem um? Eu já vi esse telefone do Batman tocar e tu ali, ué, Batman? Exatamente. Recebo uma ligação, então, né, de uma instituição de educação superior, que é a Atos Educação, perguntando: olha, né, nós gostamos do teu perfil, eu não tinha me candidatado para absolutamente nada, né? Mas gostamos do teu perfil, queríamos te convidar para vir conversar conosco. Não me disseram o que era, qual era a posição, nada. E eu, na hora, topei, né? Não acreditei até que fosse... Juro que não acreditei que fosse ser tão rápido. E fui para uma entrevista, né? Com o vice-presidente de operações da instituição e com a head de RH. E lá, essa entrevista durou mais de 1 hora, o que, para esse padrão, a gente sabe de instituição que é mais... tem uma gestão mais organizacional de empresa, um modelo de empresa até atípico, né? E aí eles abriram qual era a posição, né? Eles estavam selecionando uma vaga de diretor de unidade de Porto Alegre, né, para a Atos Educação. É uma instituição que já tem 20 anos, ela surgiu em Passo Fundo, né? Foi fundada em Passo Fundo e hoje a gente tem uma unidade aqui no Montserrat e uma no Campos Caldeira. E na ocasião, enfim, me deram um retorno positivo. Passei para uma próxima fase, falando então com os diretores executivos da instituição. Mas aí já era correr para o abraço. Foi logo em seguida, aí era correr para o exatamente. abraço, claro. Cris, inacreditável. Gente, eu cheguei dia 6... que ninguém vai bater esse currículo, minha gente. Para com isso. Eu cheguei dia 6 de março, comecei a trabalhar dia 11, né? Então foi... Eu, quando comecei, assim, é indescritível o sentimento, porque como eu te falei, há muito pouco tempo eu achei que não ia conseguir voltar. E estou na instituição, né? Estou muito feliz, muito realizada, ainda com alguns desafios para conseguir conciliar essa rotina das meninas e, enfim, né, o trabalho, que é o desafio de muitas das mães. Sim, sim, sim. Alguns desafios, sim, adicionais por conta do diagnóstico, né? Acho que é importante pontuar, é uma maternidade atípica, é uma maternidade diferente. Dupla. Exata, dupla e, né? Diferente também nesse sentido, mas muito feliz, assim, muito realizada com essa etapa de desenvolvimento que, de certo modo, esse universo me proporcionou. E eu tenho certeza absoluta, e eu vou falar porque eu sei que tu não vai falar, esta instituição da mesma forma, né? Por quê? Porque essa pessoa que volta, ela volta com todos os conhecimentos, com toda aquela bagagem que ela tinha, mas ela volta com esse, né? Com essa bagagem de ordem emocional, essa questão que é tão importante hoje para os processos de quem trabalha com gestão, né? Então, eu tenho certeza que foi né? É uma via de mão dupla, a gente tem que ver por esse lado, né? E tenho certeza que para a instituição também é. E o que eu acho tão bacana nessa tua caminhada, Bárbara? Porque a gente estava conversando aqui no início. Quando a gente trabalha com processo de reinvenção, né? Quando a gente fala em reinvenção, e por que a gente está falando tanto nisso agora? A gente está falando porque, especialmente nessa virada de século, nesse início de século que a gente está, o processo de reinvenção da vida das pessoas, ele vem muito tomado por um processo de globalização que não tem mais volta, por uma pandemia onde as pessoas começaram, então, né, a se questionar muito com relação a fragilidade da vida, o nosso tempo por aqui, as coisas que de fato faziam sentido, né? As mulheres entraram no mercado, no mundo do trabalho de uma forma que também, né? A gente vem aí alcançando lugares bastante importantes de liderança, enfim, de tudo. E um outro fator que eu acho que também é bem importante a gente pensar é que a organização do nosso pensamento
antes, quando eu sou mais velha que tu, mas eu tenho certeza que tu ainda pegou essa ideia na tua juventude de que quando a gente começasse a trabalhar em alguma coisa, aquilo ia por 20, 30 anos, a gente ia se aposentar naquele lugar. Esse não é a organização de pensamento deste momento que nós estamos vivendo. Então, a gente consegue pensar hoje, e isso é uma coisa muito necessária, de que a gente consegue trabalhar assim numa perspectiva de grandes reinvenções da nossa vida, mas também dos pequenos movimentos que a gente pode ir produzindo, olhando os sinais que a vida está nos dando. Eu estava olhando até essa semana, a Adélia Prado ganhou o troféu Camões. A Adélia Prado começou a escrever com 40 anos. Só com 40 anos a Adélia Prado. Antes ela era uma professorinha lá de Divinópolis, Minas Gerais, né? Professorinha, eu quero dizer, dentro de um lugar. E ela começa a escrever com 40 anos, consegue que os escritos dela cheguem para o Carlos Drummond de Andrade, e aí o resto é história, né? Um processo de reinvenção que começa aos 40 anos. Então, antes a gente não falava sobre essas coisas, né? Eu acho que o que é importante a gente trazer aqui, e por isso eu quis tanto te convidar, os teus processos, não foi uma reinvenção, foram várias reinvenções, a reinvenção dentro da reinvenção, foram ajustes de rota que tu usou aí, né? Lendo o que a vida estava te sinalizando, né? Vendo dentro das possibilidades o que tu conseguia ajustar, mas também, acho que é uma coisa importante, tu nunca de fato, por mais que a questão da tua profissão, né, da tua expertise, tivesse um tempo distanciado, tu nunca deixou de abraçar, né? Aquilo que tu sabia, os teus conhecimentos e as tuas habilidades. Porque se tu não tivesse tão abraçada com isso, tu nem iria agora participar, né? Tu ia dizer, não, mas eu não estou apto, não, eu acho que vocês se enganaram, né? Mas porque tu continua abraçada naquela Bárbara, né? Que sabe tudo que produziu de conhecimento, de expertise, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Eu concordo muito com isso, Cris, e te agradeço até pela observação, porque quando eu morava fora, né, 90% pelo menos da comunidade onde eu morava eram de mulheres que só se dedicavam à maternidade. Sim. E não há nenhum demérito nisso, se é uma escolha da pessoa, né? E eu também aprendi a respeitar essa decisão, que eu tinha muito preconceito. E quando eu me vi nesse papel, eu me dei conta do quão mais fortes, muitas vezes, essas mulheres têm que ser. Sim. Porque há essa luta interna constante sobre o que se quer realmente. O desejo de ter a sua vida profissional, o seu papel, que é sim dissociado da maternidade, né? Sim. Enfim, em pleno vapor, por assim dizer, e daquela realidade que nos circunda, né? E quando eu percebo todas essas nuances dessa trajetória, dessa jornada, eu vejo, em verdade, que eu, mesmo quando estava distante do ambiente de trabalho, eu talvez tenha sido o momento que eu mais me desenvolvi. Que eu mais desenvolvi resiliência, capacidade de lidar com as adversidades e de ter que responder e ser forte e de ter que conduzir, né, com as meninas principalmente e com o meu marido, enfim, uma vida estável, né, minimamente. Então, por conta disso, eu acredito que tive muitos ganhos. Agora, a vida é assim, né? É isso. A vida é movimento, a vida é todos os processos de reinvenção que a gente puder abraçar e entender, né? Que a vida é isso, é movimento, é a gente tentar buscar o máximo de sentido que a gente conseguir, né? Mas ter total certeza, o que é estático é o que não está acontecendo. Exatamente. Né? A vida, para ela acontecer, ela precisa se movimentar. Eu tenho certeza que vocês adoraram a minha conversa com a Bárbara, porque não tem como não adorar e, de fato, ter a tua história como muita
inspiração Que pra isso. gente, né? Tenho certeza. Muito obrigada. Tá? E a Bárbara é humilde, assim, eu conheço ela há bastante tempo, mas ela sabe, né? Ela sabe do potencial que ela tem. Gurias, eu tenho certeza que vocês gostaram tanto quanto eu. Eu vou deixar os contatos da Bárbara, vocês sabem. Agora vocês continuam seguindo, né? E acompanhando a Bárbara por ali. Eu desejo que tenha sido uma boa experiência para vocês, como foi aqui para mim. E aproveitem, vejam, revejam, porque nós somos aprendedoras. Tá bom? Até a próxima. Sigamos juntas, aprendendo sempre. Beijo. Tchau.